alunos! Bem-vindo à minha escola virtual. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre as lutas. Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas, muito antes de ser considerada como um esporte. A luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registro de lutas em praticamente todas as eras da humanidade. As lutas se caracterizam pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizados por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. O judô, por exemplo, é uma arte marcial praticada como esporte de combate. Surgiu no Japão em 1882. Traduzido do japonês, a união de duas sílabas da palavra judô significa caminho suave. Os propósitos dessa luta consistem no condicionamento físico, equilíbrio da mente e do espírito, além do desenvolvimento das técnicas de defesa pessoal. O karatê é uma arte marcial que também surgiu no Japão, como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos, que eram atraídos pelo comércio do local. No início do século XV, o uso de armas era proibido nessa região, e essa região era habitada por samurais e sob a posse de fidalgos japoneses. Muitos desses samurais eram imigrantes da China e tinham o conhecimento em outras lutas. Os habitantes sentiram a necessidade de elaborar uma maneira de se defender usando apenas o corpo. Séculos depois, a luta recebeu um conjunto de regras a fim de evitar lesões graves e ferimentos, o que daria origem à futura arte marcial karatê. O boxe, também chamado de pugilismo, é um esporte que surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, como uma atração das festas realizadas pelos faraós. No Egito Antigo, além do boxe, esportes como o levantamento de peso, natação e atletismo já eram praticados na época. O boxe ficou mais popular na Grécia Antiga. A regra que se sabia era que os lutadores poderiam atacar com os punhos e envolviam os dedos com tiras de couro. O jogo acabava quando um dos atletas ficava inconsciente ou desistia da luta. Na Grécia, existia um tipo de luta de boxe, só que era violento, onde tudo era permitido. No Império Romano, as lutas de boxe entraram em declínio e veio ressurgir na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX, onde era praticado com as mãos descobertas, sem luva ou nenhum tipo de proteção, o que ainda era bastante violento. O esporte passou por algumas modificações para minimizar esse caráter de atrocidade, que foi quando as lutas aconteciam em um local apropriado, que era o ringue. Quando o pugilista seria derrubado, haveria uma recontagem de 10 segundos para ele se reerguer. E caso ele não se levante a tempo, o árbitro pode encerrar a luta e dar vitória ao adversário. E o pugilista deve usar luvas de boxe, novas e de boa qualidade. Essa foi a nossa aula de hoje. Responda a questão 2 do seu bloco do MEV. Bons estudos e até mais!